Olá, meu nome é Davi Paiva e hoje irei dar uma aula sobre controle avançado de usuário no AppSheets. Essa aula vai ter mais de uma parte e o objetivo final dela é permitir que vocês utilizem um recurso já embutido no AppSheets de registrar os usuários para fazer funções mais complexas. As funções propostas dessa aula são para você conseguir verificar a data e o usuário de qualquer registro. Então, ao registrar, você consegue logar qual é o usuário e a data, fazer logs mais complexos. Esses, no caso, irão logar toda vez que alguém criar, editar ou apagar um registro em uma tabela. Controle de views, que permite exibir dinamicamente quais views vão aparecer ou não, baseado nos usuários. Controle de tabelas, que irá permitir que vocês decidam quais tipos de edições, se o usuário, por exemplo, ele pode só editar ou só visualizar certas tabelas. E modularidade, que é o objetivo final dessa aula, que permite que vocês façam um aplicativo modular. E o que eu quero dizer com aplicativo modular? O aplicativo modular permite que um usuário escolha quais telas, quais views, né? Ele vai conseguir, ele vai editar, ele vai utilizar. Então, num aplicativo simples, a modularidade não é tão útil assim, tá? Um aplicativo com 10 views, talvez. Mas a partir do momento que o aplicativo tem 20 views, 30 views, isso começa a ficar muita informação tanto no menu lateral quanto na visão de desktop, que fica todo o menu na esquerda. E com isso você pode criar módulos dentro do aplicativo e o usuário pode desabilitar essas partes, podendo focar apenas naquilo que ele quer utilizar, ok? Então vamos começar criando uma tabela de usuários. Eu vou mostrar quais são as informações básicas. É importante aqui ressaltar que vocês podem ficar tentados a colocar informações de colaborador na tabela de usuários, já que muitas vezes essas informações se sobrepõem. Mas colaborador é uma informação e usuário é outra. O usuário é uma informação utilizada pelo sistema para saber quem está acessando o sistema e o que deve ser feito com esse usuário. Enquanto colaborador é utilizado pelos setores internos de uma empresa, muitas vezes, como o RH, para saber informações como endereço, telefone. É tão distinto que dentro de uma tabela de colaboradores você pode ter um e-mail, que esse é o e-mail principal de contato de um colaborador, mas esse e-mail de contato do colaborador não é o e-mail de acesso dele no sistema. E o e-mail que a gente vai utilizar na tabela de usuários é o e-mail de acesso ao aplicativo. Então, sem mais delongas, vamos demonstrar a tabela de usuários. Então, aqui está uma tabela de exemplo, tá? Ela não tem nenhum registro ainda. E vocês podem ver que as informações da tabela de usuários são mínimas. Você tem a ID, que, como sempre, tem que existir em todas as tabelas da AppSheets, um nome identificador desse usuário. Então, não exatamente precisa ser o nome completo, é o nome que vai ficar registrado no sistema, principalmente nas funções de log que eu vou ensinar nas próximas aulas, que vai determinar, que vai registrar qual é o usuário que está sendo colocado. O e-mail aqui é um e-mail de acesso do usuário, tá? Então não é o e-mail que você geralmente vai contatar, vocês às vezes podem ter um e-mail interno na empresa ou um e-mail pessoal. Esse e-mail não exatamente vai coincidir, porque o AppSheets, por padrão, ele só aceita acesso através de um Gmail, e nem todo mundo vai usar isso. Às vezes vai estar sendo utilizado o e-mail interno da empresa, o e-mail pessoal pode ser de outra conta. Então, esse e-mail tem que ser exatamente o e-mail que o usuário utiliza para entrar no AppSheets. E aqui a gente tem o tipo de usuário, que eu vou entrar em mais detalhes a seguir, que eu vou mostrar a tabela de usuário. Esse tipo de usuário tem duas formas que você pode listá-los, tá? Através de um enum ou através de uma tabela secundária, onde você coloca e vai adicionando novos tipos. Para essa aula e para as aulas de log e controle de views, eu vou utilizar apenas um enum. Para as aulas de modularidade, é interessante utilizar uma tabela secundária. Vocês vão entender melhor por quê. Mas, tentando dar uma visão geral, é porque quando você pensa em módulos, você quer deixar o usuário que você está entregando no sistema
poder criar esses módulos de certa forma, poder configurar quais usuários recebem cada módulo. Ou seja, você não vai trabalhar com uma lista tão fixa de usuário. Se você quiser que o cliente possa criar novos tipos de usuário, você também vai trabalhar com uma tabela externa. Mas isso não é tão interessante, a não ser que a gente esteja falando de modularidade. Então vamos começar com o Enum. Então aqui a gente já está na tabela de usuários e aqui já está com tipo configurado. Ele vai ser um Enum e tem aqui alguns valores de exemplo. Para que esses valores vão ser utilizados? Para a parte de log, isso não é muito relevante, o tipo de usuário, mas para a parte de controle avançado, de forma que você possa dizer qual usuário pode ver certos tipos de views ou quais podem editar, aí aqui esses tipos vão ser muito relevantes, porque você vai fazer um index select, eu vou mostrar com calma nessas aulas, e filtrar dizendo se o usuário for do tipo ADM, então ele vai poder ver essa view, vai poder editar essa tabela. Se ele for de RH, ele vai poder ver essa view, vai poder editar essas tabelas. Com isso, você consegue controlar o que cada usuário consegue fazer. Se você não for utilizar esse controle avançado e você só quer utilizar o conteúdo de tipo de usuário para fazer os logs das próximas aulas, então não é interessante na realidade ter nenhum tipo. Você coloca só nome e e-mail. Quando a gente chega nas aulas de log, eu vou apagar esse tipo para demonstrar a parte mais básica. Um ponto relevante que eu gostaria de trazer é que existem 4 funções principais que pegam dados do usuário, sendo user role, username, user mail e user settings. User settings vai ser utilizado na última aula de módulos e user mail vai ser utilizado em todos os casos. Mas por que eu não utilizo o username e user role para poder capturar dados como o nome do usuário ou o tipo do usuário? Porque username, ele pega, como ele diz aqui, tá? Como ele explica aqui, esse nome ele é obtido através do serviço. E dependendo do serviço de e-mail, esse nome não vai estar nem disponível. Você então não tem controle de como vai ser nomeado o registro dos usuários. Quem vai estar determinando isso é o e-mail de login, tá? E se você for aqui em user role, tá? O user role, ele na verdade, ele trata de alguns papéis padrões que a gente tem no AppSheets, que é admin e outros que vocês têm lá quando vocês configuram um tipo de usuário. E não é o que a gente quer aqui, porque esse é um papel interno do AppSheets, e o que a gente quer na realidade é um papel especial do AppSheets que você vai estar criando como RH, como financeiro, como qualquer tipo de usuário interno à empresa que você está fazendo o aplicativo, ou seja, um interno para aplicativo para o cliente. Tá? Então o user role também não tem nenhuma função que a gente queira aqui. O user settings, vocês vão ver mais à frente que ele tem um certo contexto que pode ser muito bem utilizado para a modularidade. Então o principal que vai ser o user mail, porque você vai sempre estar perguntando quem é o usuário que está logado e você vai reconhecer isso através do user mail. Então, nessa primeira aula, eu dei uma introdução geral, dei algumas argumentações e demonstrei como fazer a tabela de usuário básica. Na aula seguinte, eu vou falar sobre o login. Então, tanto como você registrar um log individual em cada registro, como logs gerais de criação, edição e de deleção de qualquer registro. Você vai ter que, é um trabalho um pouquinho mais longo, mas ele é bastante relevante. Até a próxima aula.